Oi, gente, começando mais um Café com Leitão podcast. Hoje um convidado para lá de especial, professor, palestrante Fábio Flores, tudo bom? Tudo ótimo, cara. E uma gratidão enorme em reencontrar você, um cara que esteve perto de mim em tantos momentos especiais. Você sempre atrás das câmeras, agora assumindo Verdade. A dianteira. Não, é assim... aprendi muito vendo ali, já que vamos começar, já que é um bate-papo, assim, vamos falar isso. A gente trabalhou entre várias coisas ali na Imagem TV, né? Que foi uma TV a cabo, né? Que ela tinha um alcance muito grande, ela pegava em quase toda Jardim da Penha. Exatamente, era bem nichado, né? Muito, mas muito criativa, uma TV com muitos produtos, uma programação local muito rica, diversificada e tecnicamente muito bem produzida, sabe? E imaginar que eram pouquíssimas pessoas fazendo, né? Com tantos resultados. Era muito legal. Eu, Vitor, mais dois. E a galera fazendo. E o mais interessante é que, assim, ali era um canal que aparecia muito produto capixaba mesmo, assim. Era uma TV dos capixabas. Que e foi o primeiro, posso dizer, o primeiro e único, assim, programa de humor que teve na televisão ali, né? Cara, eu acho que eu vou levar esse pro meu currículo, inclusive, sabe? De verdade, quando eu olho pra história da televisão aqui no Espírito Santo, ao menos a parte que eu alcanço, eu não lembro de nenhum programa de humor. Tem programas com quadros de humor. Tem programa infantil que é bem humorado. Se a gente for lembrar da Vovó Bina, do Milson Henriques e tal, não sei o quê. Mas um programa inteiro de humor, com esquetes, com matéria de rua, uma coisa meio CQC, meio Pânico, foi a gente, eu imagino. E falando em CQC Pânico, teve um quadro, então, assim, um momento ali que viralizou, né? Cara, na verdade, teve alguns. Teve um que foi muito forte, foi um tiro, assim, de alcance que até hoje em dia, assim, os números daquela época impressionam hoje em dia. Que não tinha tanto a internet no celular, as pessoas não acessavam tanto o YouTube, essa coisa toda. Na época, que foi o quê? Foi 2012, 2012, por aí. A gente alcançou 500 mil de visualizações naquele programa. Vou pegar hoje 5 milhões, uma coisa dessa. Que a gente fez um trote para o jogador Túlio Maravilha. Ele estava aqui no Espírito Santo jogando futebol. E ele tinha prometido que ia fazer o 1000º gol da carreira dele, acho que no Vilavelense. E na hora que ele fez o gol 999, ele deu um vazare, cara. Ele fugiu do Espírito Santo e vendeu o último gol dele para outro time ainda. E aí a gente na época, entrevistando o Rossini Macedo no Tonho dos Couros e a gente teve a ideia de dar um trote nele. E a gente deu o trote e começou a falar que a gente queria contratar ele para fazer o 1000º gol. E ele falou que não voltava pro Espírito Santo, porque que ele ia em outro lugar. Aí a gente convenceu ele a vender o 1000º gol pra gente. Falou que a gente era um time que jogava campeonato de bairro. Ele ficou chateado, xingou pra caramba, cara. Mas foi assim, isso foi pro Globo Esporte, ESPN, todo mundo repercutiu aquele trote. Foi uma experiência divertida, que eu não teria coragem de fazer de novo. Que hoje eu sei que pode dar processo. Muito arriscado. Eu não quero perder o réu primário por uma coisa. Por causa de um gol, né? Ainda mais do Botafogo. O cara que veio do Botafogo, pô. Né? E assim, e além disso, desses momentos que viralizaram, ali naquela TV também tinha uma coisa assim de um documento histórico, né, assim, de registro. Milson Henriques, como é que era trabalhar com ele, com o Gobi, assim, né? A história da cultura no Espírito Santo passou muito por ali, entende? Ali a gente tinha um programa chamado Mostrando a Cara, que o Gobi entrevistava várias pessoas da cultura. Dentro do nosso programa, que era um programa chamado Comédia à la Carte na TV, a gente teve a alegria de levar o Milson Henriques algumas vezes para fazer participações com a gente lá, participações divertidíssimas e tal. E hoje em dia, você imaginar que esses caras não estão vivos e que, apesar deles, eles fizeram muita coisa para a cultura no Espírito Santo, especialmente para a história do teatro. O Milson Henriques teve até passagem na televisão, com 2 programas de muito sucesso na Rede Gazeta e na Rede Tribuna. Mas onde tem um vídeo desse?
Ninguém tem acesso mais a esses vídeos. Então, aquilo que a gente fez lá foi eternizar a história de vida daqueles caras. Quem pesquisar hoje sobre Milson Henriquez, provavelmente vai bater num vídeo que fez com a gente lá. Sabe? Quem pesquisar sobre Gobi, a maior parte dos vídeos vai ser sobre do programa que ele fez, que você filmou, e você viu ali acontecendo na tua frente, em 3D, tudo acontecendo. Então, da mesma maneira que foi na Imagem TV e da mesma maneira que você está fazendo aqui no podcast, tenha certeza que o que você está fazendo é criar momentos eternos, assim, que vão entrar depois para o documento de vida dessa pessoa, para a família dessa pessoa, quem pesquisar a respeito, quem for fazer uma monografia sobre, de repente, quem tá vindo aqui, porque o que joga no YouTube tem potencial para virar eterno. A gente não sabe quais são as mídias que vão existir no futuro, mas algumas coisas vão sendo espalhadas e ficam para sempre. Verdade, isso é muito importante, porque a TV mesmo, essa TV acabou, mas como ela colocava todo o registro dela no YouTube, tem ali um material que podia ter se perdido, né, caso ela não tivesse colocado, né? Então, como é que você enxerga isso? Então, essa importância de trabalhar com a rede social, para a pessoa que está começando, como é que você vê isso? Mas é um mundo muito disruptivo, né? Você imaginar o seguinte, que num passado relativamente distante, nem tão distante talvez, para você trabalhar no rádio, você precisava, além de ter uma voz muito imponente, uma voz bacana, uma voz impactante, uma comunicação fluente, você ter um registro DRT também? O registro DRT, do Sindicato dos Radialistas, você precisa ser contratado por uma rádio, aquilo tudo. Isso fazia com que muitos amantes do rádio ficassem só amando o rádio à distância, porque seria só um sonho. Raríssimas pessoas realizariam o sonho de um dia colocar a voz dele no rádio. Hoje, qualquer pessoa que é amante da comunicação pode criar dentro do seu quarto um podcast com os recursos que ele tem. O meu podcast, eu acredito que eu criei ele em 2016. Eu não sei exatamente o ano que eu criei, eu precisava ouvir isso. Os primeiros registros sonoros, isso aqui, celular. Gravava aqui, jogava no Vegas, editava, dava um ganho lá no compressor, metia um reverb, corrigia o que era possível e coloquei. Com aquilo que eu tinha naquele momento, eu comecei a impactar algumas pessoas. Fui colocando. Hoje já tem uns recursos um pouco melhores, nem tão bons quanto um microfone como o teu aqui e tal, não sei o quê. Mas com os recursos que eu tenho, eu alcanço mais pessoas, mas eu pude começar porque está tudo disponível. Então ninguém precisa guardar a sua paixão de alguma maneira no bolso e ficar pensando como sonho distante. Coloca a mão na massa que os recursos estão aí, tão fáceis, não tem dificuldade, e você se coloca para o mundo, né? Eu, por exemplo, eu pude trabalhar em algumas rádios aqui do Espírito Santo, tenho muita gratidão por todas elas que eu passei. No entanto, hoje, quando eu produzo meu podcast, eu vou olhar o relatório de audiência, o podcast dá um alcance infinitamente maior do que a rádio pode entregar. Que, por exemplo, quando eu fazia uma rádio que ela tinha sede em Vila Velha, o alcance dela talvez fosse Aracruz, alguma coisa assim e tal, passou, dificilmente você pegava. Hoje eu olho o relatório de audiência do podcast, eu tô sendo ouvido em mais de 50 países. Você olha, cara, os lugares mais remotos, gente que de repente tem alguém brasileiro lá que pegou o seu podcast, que está ouvindo, que está repercutindo, está compartilhando, que pensou sobre aquilo que você propôs. Então eu penso a rede social muito nessa perspectiva, da tua vitrine para o mundo, sabe? Que você não precisa mais de intermediário. Talvez ter um intermediário é legal, você vai ter se você tiver numa televisão muito bom, se tiver no rádio, você vai chegar em algumas pessoas ali, mas não é desculpa para não fazer, sabe? Você tá aí, cara, você imagina os alcances das pessoas, você sabe, não imagina, você sabe onde você tá chegando. Então quem tá assistindo a gente também, sabe, tem que tirar o sonho da gaveta. E aí eu imagino assim, muitas oportunidades, muitos acessos, mas aí às vezes tem a questão da emocional da pessoa. Como trabalhar, né? Uma coisa que você tem falado bastante, como trabalhar essa inteligência emocional quando a gente tem muito acesso às coisas e às vezes ainda se sente desmotivado e não capaz de conseguir produzir, né? A rede social ela traz um pouco desse lado extremamente nocivo, preocupante, que é de colocar as pessoas para se compararem.
Então, é como se as pessoas olhassem para o Instagram, por exemplo, e elas estivessem o tempo todo comparando o bastidor dela com o palco dos outros. Quando você pensa uma postagem no Instagram, cara, o dia tem 1.440 minutos. Desses 1.440 minutos, a pessoa vai fazer uma foto de um desses minutos. Ela não vai escolher o pior momento dela para colocar ali. Então ela vai escolher o melhor momento dela, provavelmente vai fazer uma foto num lugar legal, um fundo legal, vai colocar um filtro para parecer mais bonito, ela vai produzir aquele momento para colocar ali e se mostrar para o mundo da maneira como ela gostaria de ser vista. E muitas vezes quem está assistindo começa a olhar aquela pessoa, a outra, todo mundo usando esse recurso e fala, poxa, a vida de todo mundo está dando certo. Olha fulano fazendo isso, fulano fazendo aquilo outro, e eu aqui parado, nada acontece na minha vida. Então, um ganho muito interessante para a inteligência emocional dessas pessoas é perceberem que é crueldade com você comparar teu bastidor com o palco do outro. Sabe? Da mesma maneira que o outro nunca vai fazer uma foto pro Instagram dizendo, estão cortando a luz da minha casa, olha EDP. Sabe? O cara não vai fazer uma coisa dessa, no dia que ele for no Outback, ele vai fazer a foto, ele vai no dia que ele tá pagando a conta atrasada da EDP. Isso aí ele não vai colocar lá. Ter essa sensibilidade de perceber. E que se algumas pessoas fazem isso, e se isso faz bem aquelas pessoas, não há de se recriminar. Sabe? É só compreender que a vida de todo mundo tem dificuldade, tem alegria, tem pontos a serem melhorados, sabe? Tem pontos a serem celebrados e tá tudo bem. Tá tudo bem. Viver isso, lidar com essas adversidades. Inteligência emocional não é você não sentir. Não tem que ser sempre alegre. Não, é você saber acolher cada uma das emoções que você recebe. Toda emoção, ela é mensageira, ela é portadora de uma mensagem, ela quer te alertar sobre algo. Então você perceber o que é essa emoção, acolher, entender que a vida das outras pessoas também vão ter dificuldade. Eu tenho um caso que eu acho curioso, cara, de um amigo, né, que eu conheci, até de Nova Almeida ele também, que ele na época do carnaval, ele foi para um balneário bastante disputado, eu não lembro qual exatamente, não sei se foi Conceição da Barra, uma coisa assim, e lá ele ficou numa casa, que era uma casa pequena, com um banheiro e tinha 40 pessoas. Geralmente é assim que a gente vai. Complicada. Só que ele fez, cara, todo dia de manhã, quando ele ia sair para o esquema, ele passava na frente de um hotel e dava check-in lá. Então aparecia na época no Facebook dele, check-in, como se ele estivesse ali. Quem acompanhou o carnaval dele, falou, pô, eu aqui ralando, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro para na curva da Jurema, o cara tá no hotel, não sei o quê. Ele botava isso para brincar com as pessoas, mas ele não desmentia essa versão. E as pessoas compravam isso. Da mesma maneira que ele fez isso, cara, tantas outras estão fazendo, cara. Mas isso é falsidade. Não, cara. Poxa, o cara às vezes tem tanta dificuldade, aquele mundo de ilusão que ele está criando para ele, traz um conforto pro coração dele, imaginar que as pessoas vão o admirar por alguma razão. Tem um colega nosso aqui da comunicação no Espírito Santo, ele é apresentador, que ele me contou uma história que eu fiquei bastante chocado assim, com a dureza daquela realidade. Ele falou que a irmã dele, num determinado momento da vida, estava passando por uma dificuldade, ligou para ele e falou o seguinte, poxa, quase falei o nome dele, não quero falar. Não tem problema. Fulano, o seguinte, eu não tô com dinheiro para fazer as compras do mês, não tenho nada na geladeira, tá muito difícil a situação aqui em casa. Aí ele falou, não, cara, tranquilo, vão comigo no supermercado, era uma quinta-feira, e você faz a compra que você quiser, tudo que você precisar. Cara, a mulher fez lá, 2 carrinhos de compra, tal, não sei o quê, levou para casa na quinta-feira. Sexta-feira, ele estava em casa, ele ia ter plantão na TV no outro dia, e tá ali de noite, olhando o Instagram, tal, não sei o quê. Aí, ele vê uma foto da sobrinha dele, filha dessa irmã, com uma taça de Prosecco, falando assim, porque eu mereço. Bicho, ele ficou muito revoltado, né, cara? Ele ligou pra irmã dele, que palhaçada é essa, cara? Ontem você me liga falando de dificuldade, hoje sua filha tirando onda de Prosecco. Que história é essa? Ele falou, não tem isso não. Vou chamar ela pra falar com você. Chamou pro telefone, falou, que história é essa? Tem uma de Prosecco e tal, não sei o quê. E ela virou pra ele e falou o seguinte, não, tio, é o seguinte, é que a sexta-feira todas as minhas amigas saíram, estão fazendo alguma coisa, só eu que estou em casa. Eu peguei uma foto do Google e postei, só para as pessoas imaginarem que eu estava em algum lugar. Então, quando você me fala sobre essa questão de rede social, eu sempre me remeto a essas possibilidades, né? Do quanto que às vezes a gente está comparando a nossa vida real
com a vida projetada de uma outra pessoa. Sabe? Um ponto de amadurecimento muito grande é justamente isso. A gente começar a fazer as pazes com as nossas histórias, com os nossos dias de luta, com os nossos dias de glória e viver essa arte de superação. Então, eu acho que uma grande contribuição seria essa, sabe? De começar a dar clareza sobre o que é uma jornada de vida. E acolher todos os sentimentos, né? Todos, isso cara. É muito importante. As pessoas falam, não sei o que, eu não queria ter medo. E, pô, eu quero ter medo, cara. Graças ao medo a gente chegou vivo até aqui. Foi porque você teve medo de repente passar naquela rua, naquela situação, que aquilo te salvou de alguma coisa que poderia ter acontecido ali, sabe? Porque os nossos antepassados lá da caverna tinham medo que de repente uma outra tribo não matou o seu tataravô lá e ele pôde viver, passar o gene dele até chegar em você, sabe? O medo protegeu a gente de muita coisa, sabe? A tristeza muitas vezes levou a gente para pensar sobre a nossa vida em momentos que a gente estava tão expansivo que não estava prestando atenção em coisas que estavam acontecendo no nosso mundo interno. Então, toda emoção ela tem um significado, sabe? Então, recebe, faz igual luva de pedreiro, receba. Veio a emoção, receba. Só isso que a gente tem a fazer. Muito bom. Porque senão a gente imagina assim, a gente tá passando por tá ali, tem um momento muito importante na nossa vida, fazendo nosso trabalho e acontece igual o Roberto Carlos. No meio que também foi um vídeo seu que viralizou, isso. Né? Cara, ali naquele momento, quando aconteceu aquele episódio do Roberto Carlos, ele tá com raiva, ele demonstra a raiva dele dentro de um show, aquilo chocar as pessoas, da maneira que chocou e tal. Ele só tava sendo humano. Roberto Carlos foi um cara que, se você olhar para a história de vida dele, cara, ele foi projetado pela indústria da fonográfica do período para ser o bom rapaz, um cara tranquilo, quietinho, que é cortês e afável, simpático com todo mundo. Imagina quanta raiva esse cara não teve que engolir ao longo da vida para não parecer alguém que ia atrair de alguma maneira a imagem que os fãs projetaram nele, sabe? Chega um determinado momento da vida que essa panela de pressão poderia estourar. Talvez tenha acontecido naquele dia, talvez em outros que a gente nem viu. Mas a raiva é um sentimento absolutamente legítimo. A raiva, ela é como se fosse como é que eu posso falar? O sinal de alerta do painel do teu carro, te dizendo que estão avançando no teu território de alguma maneira. Que pode ser o seu território afetivo, pode ser o seu território do teu trabalho, como era o caso dele. Ele estava tentando cantar e as pessoas desesperadas gritando pela Rosa que ele ia jogar na outra música ainda, sabe? Atrapalhando ele se ouvir a banda, essa coisa toda. Então a raiva, ela é da natureza humana, ela bem administrada, quando a gente lida bem com essa raiva, ela pode colocar a gente em situações extremamente favoráveis. Eu imagino que você, de repente, em algum momento da tua vida, alguém te falou bem assim, cara, você não vai conseguir fazer isso, porque eu sei que você não consegue. E você ficou com raiva da pessoa quando ela te disse isso. E na hora que você ficou com raiva, o que você pensou? Não, agora eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu quero e para provar para você que eu consigo fazer as coisas que eu me predetermino a fazer. Então é a raiva te movendo para agir. Ela te convidando para ação. Então, sabe, eu acho que não recrimino. Talvez daria para fazer de uma maneira diferente da que ele fez? Provavelmente. Mas eu não estava dentro dele para saber qual era a temperatura daquela raiva, sabe? Então, eu sou muito fã do Roberto, sabe? Ele escreveu muita coisa boa pra gente falar. Tem gente falando assim, mas não sou mais fã, deixei de ser fã. Então você nunca gostou dele, cara, você nunca gostou. Né? Eu fico imaginando assim, é isso, quantas músicas marcaram a sua vida, quantas histórias foram construídas ouvindo a música, quem é fã mesmo, né? Dele, todo especial, as pessoas lá no final do ano assistindo, tendo oportunidade, por causa de um momento dele que ele demonstrou que é ser humano. Justamente na hora que ele mostrou que era ser humano, enquanto ele era aquele cara robô ali, quase um robô, para poder atender as expectativas dos outros, é estranho. E é bem presente isso nas redes sociais, né? Você imaginar que as pessoas são julgadas por uma atitude, né? E o histórico delas
muitas vezes fica para trás. Falando isso de histórico, várias ações aqui no estado, né, aconteceram, e acredito, por uma trajetória sua ali de engarimpando, abrindo trilha, assim como o humor mesmo, né? Você montou também um primeiro grupo de stand-up capixaba. Como é que foi isso? Cara, quando você me fala essas coisas, eu vou me lembrando quanto eu tô velho. O primeiro programa de humor na televisão, o primeiro grupo de stand-up, tá? Esse grupo foi criado de uma maneira assim: existia humor, stand-up comedy, que estava chegando no Brasil de uma forma mais intensa. Teve a primeira geração lá do Zé Vasconcelos, do Chico Anísio, do Jô Soares, aquela turma que fez. Naqueles casos nem era tanto um stand-up, né? Era mais um show de piadas com um cara solo. O stand-up, ele tem a questão do texto autoral, e não é com personagem, sabe? É você falando do dia a dia, aquela coisa. Aquilo bombou mesmo ali por volta de 2005, entre 2005 e 2008. A cena estava muito forte no Brasil e não tinha no Espírito Santo. E aí eu ia nos shows, eu ficava pensando assim, cara, eles estão falando piadas de São Paulo, do Rio, de Minas, que é a realidade de lá. Legal. Só que o Espírito Santo também é muito engraçado. Tem muita coisa boa aqui, e coisa curiosa, coisa que é um contrassenso que às vezes ninguém percebeu ainda. Eu falo, tem meio de fazer isso aqui. E eu estava na FAESA na época como professor, e lá no curso de publicidade eu falei bem assim, cara, tem como chamar esses meninos aqui? Vou chamar os caras que me dão trabalho na sala de aula. Os caras fazem mais conversa fiada, que atrapalhava a aula. Eu falei, pô, vocês me atrapalharam até hoje, a partir de agora eu vou ganhar dinheiro nas costas de vocês. Eu sugeri a eles a montar um grupo de stand-up. Chamou 3 caras, 3 alunos lá. E eu consegui pra eles, mas eu não consigo me organizar. Tá falando, beleza, eu vou conseguir um show, um lugar pra vocês fazerem um show. Conseguimos o Teachers Pub, lá na Praia do Canto, na véspera da estreia, faltando 3 dias. Aí um deles fala, porra, não dá pra eu ir, cara. Eu falei, tem que ir, cara. É 20 minutos cada um. Foi vendido 10 minutos. É você, Réquio e Vitinho. Não tem como faltar. Não, mas é jogo do Fluminense. Eu falei, e daí? E daí? Aí ele falou, não, é Fluminense na Libertadores, cara. É LDU. Fluminense. Falei, não tem, você se comprometeu. Ele falou, Fábio, nesse eu não vou. No próximo eu vou. E aí o show ia ficar quebrado. Aí eu decidi fazer um texto em 3 dias pra cobrir esse cara que falou que não podia. Caramba. Fui lá, apresentei o texto, gostei da sensação do palco, das pessoas rirem, daquilo que você pensou, gerar um eco nas pessoas, tal. A sensação foi tão boa que eu decidi ficar no grupo. E aí quando ele chegou, eu falei, tô voltando aí. Eu falei, não, agora você perdeu, irmão. Cara, não tem mais jeito não. O Fluminense, acabou que ele perdeu a vaga no grupo. O Fluminense perdeu o jogo, o que não é um fato assim tão raro, né? E aí eu segui com os caras. A gente ficou, nessa formação, a gente ficou 3 anos juntos. A gente teve a oportunidade de fazer programas, ter programa de rádio diário. A gente tinha programa na televisão. A gente fazia muito show corporativo e tal. Depois o Réquio saiu, continuou eu e Vitinho. A gente ficou mais, sei lá, uns 7 anos juntos. Depois o Vitinho saiu, eu encontrei outros caras tão interessantes quanto. E hoje tá eu e Joãozinho Garcia. Só que hoje em dia não mais focado no humor do bar, do teatro, no stand-up, assim, nessa linguagem. A gente tá aplicando nas palestras. Hoje em dia eu uso o humor. Ao invés de ser o meu objetivo final, ele é o meu meio. Ou seja, eu embalo os meus conteúdos com humor. A pessoa na minha palestra ri. Ela ri, ela se diverte, ela vê essa linguagem stand-up. Mas para além do riso, ela tem uma reflexão que ela leva também. E muitas vezes acaba criando um arco de emoções muito interessante, que a pessoa começa rindo pra caramba na palestra, chega aqui no meio, eu começo lá pessoas na plateia chorando, e quando volta pro final, essas pessoas estão sorrindo de novo, sabe? Porque o humor é um veículo de transmitir informações poderosíssimo. Você quebra a resistência das pessoas. Geralmente quando a pessoa vai para palestra, já vai com o pé atrás, vai ser uma coisa chata, uma coisa monótona. Então se ela já começa muito divertida, a pessoa descruza o braço, ela se abre para você e começa a achar interessante o que vai vir. E ela se permite ir no conjunto das emoções que eu estou provocando aqui, para ela fazer uma retrospectiva da própria história de vida, e dentro dessa retrospectiva da própria história de vida, ela ir se reconciliando com vários momentos em que ela foi cruel com ela mesma, sabe? E a gente termina todo mundo rindo junto e mostrando que a vida fica mais leve quando a gente aprende a deixar para trás o que não leva para frente, sabe? Então essa é a jornada da palestra. O humor tá vivo em mim ainda, eu uso ele como ferramenta, mas ele deixou de ser a piada pela piada. Hoje ele tem uma missão de, se possível, transformar a vida,
sabe? Que se você torna a vida de alguém mais leve, cara, quantas e quantas vezes ao final de uma palestra você ouve das pessoas assim, coisas como: o que você me falou me provocou uma profunda reflexão e eu vou sair daqui hoje disposto a perdoar meu pai. Ou eu vou perdoar fulano de tal. Poxa, eu tô me perdoando. Que é o que eu mais gosto de ouvir, porque a gente é extremamente cruel com a gente mesmo. Então, quando a gente começa a perceber que às vezes a gente joga uma culpa em coisas que a gente aconteceu, de uma mágoa: poxa, mas se eu não tivesse ido lá naquele dia, se eu não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse deixado ele fazer aquilo, se eu tivesse feito esse curso, se eu tivesse beijado aquela pessoa, se eu não tivesse beijado aquela pessoa naquele dia, a gente vai colocando aquele monte de culpa, porque a gente olha com o nosso eu do agora, o eu do futuro, olhando o eu do passado. Isso é de uma crueldade muito grande, porque em nenhum dia da sua vida você saiu pensando: eu vou tomar a decisão hoje que vai estragar minha vida para sempre. Nunca você pensou isso. Todos os dias que você saiu de casa, você pensou e saiu motivado a fazer a coisa certa, o que te parecia certo naquele momento. Se você hoje consegue olhar para o passado e ver que aquela não era a melhor decisão a ser tomada, é porque nesse meio do caminho você construiu experiência. Você aprendeu alguma coisa que você não sabia naquele momento. Então, você julgar teu eu do passado com o que você sabe hoje é muito cruel. Então, eu na palestra eu apresento uma técnica lá para as pessoas acolherem aquela pessoa lá que estava sozinha e que teve que decidir sozinha. Você levar teu eu do futuro lá para acolher, para abraçar, para compreender e para perdoar aquele teu eu do passado que você maltratou até o dia de hoje, né? Então, ao final da palestra, eu recebo alguns feedbacks sobre isso. E para mim é muito melhor que as gargalhadas que eu recebia no show de humor. Eram ótimas as gargalhadas, mas elas passam. Você ri e depois aquilo se perde ao longo dos dias da semana, das próximas horas de vida da pessoa. Mas um fato como esse é uma transformação que vai impactar dali para frente. Ela sempre fica pensando. Isso me faz refletir que também no audiovisual fala assim: um bom filme de comédia tem tudo e também comédia. Então eu vejo que a questão da palestra, de você usar o humor, de ter também o humor, que é uma ferramenta fantástica. Eu acredito que muitos assuntos que às vezes a empresa tem dificuldade de falar, ou que vem com aquele olhar bem engessado de quem não está vendo de fora, você consegue achar soluções. Então, as empresas que te procuram, você consegue achar soluções para debater assuntos, trazer assuntos. Tem disso também, né? Ah, muito, cara. Assim, felizmente, eu consegui uma coisa que para mim é um presente, que é recorrência. As empresas que me contratam para eventos, elas estão contratando mais de uma vez e tal. Elas querem que volte, faça isso, faça aquilo. E nessas jornadas, elas me percebem muitas vezes como solucionador de problemas. Elas estão com dificuldade em alguma área que de repente eu posso nem não ser minha área de estudo. Eu falo: mas eu conheço fulano de tal que vai poder te ajudar nisso, naquilo outro. Olha, vamos fazer isso aqui, vamos por esse caminho. Às vezes dentro do evento eu olho para o desenho do evento e falo: cara, isso funciona melhor se você colocar aqui. Não, isso aqui evita, que isso aqui costuma dar algum tipo de problema. Ou, pô, essa ideia foi ótima. Tá? Então eu acabo virando parceiro de criação dessas empresas que me contratam, e isso para mim é um motivo de muita alegria. Que quando você é convidado uma vez para fazer um evento, é muito legal. Você recebe com alegria, mas quando é chamado pela segunda vez, é sinal que as pessoas gostaram e te querem de novo. E quando você é chamado pela quinta vez, como eu fui agora pelo Sinep, que é o Sindicato das Escolas Particulares, você 5 anos consecutivos, cara, sabe, nem o Brasil foi conseguiu tantas vezes se colocar na Copa do Mundo, por exemplo, teve intervalos grandes. Então, para mim é um grande presente. Eu fico muito feliz assim, com esse nível de recorrência que as empresas oferecem. Isso é uma das maiores provas que você não está construindo, não é só um cliente ou só uma parceria única, é uma construção de entender que também é um amadurecimento, a história dessa empresa, é um relacionamento que se constrói ali. E eu imagino também que isso da vida das pessoas. Tem a história eu entrevistei aqui a Juliana Brandão, a fotógrafa, Juliana, que incrível, falou assim, ela, incrível. Como teve muita dificuldade de subir para fazer uma palestra, né? Sim. E eu não sabia que vocês já tinham, você preparou, ajudou, né? Tinha esse preparo para a Juliana. Exato. Como é que foi isso? A Juliana, eu a conheci no Big Brother,
Que ela sabia que ela foi Big Brother? Sabia disso? Então, ela foi Big Brother. Eu tinha assistido e a gente a entrevistou logo depois que ela saiu na Rádio Cidade. E ali a gente conheci e tal, depois ficou um tempo sem acompanhar de perto, só por rede social. Ela teve um evento para fazer e ela precisava, e era na mesma semana, falei, não tô conseguindo destravar, fazer isso aqui, eu acho que eu não vou conseguir, o evento é muito grande, é uma pressão e tal. E eu falei, cara, eu acho que dá pra gente fazer, vamos lá conversar. E eu assessoro algumas pessoas que querem aprender a se comunicar melhor. Eu nem falo isso, perder o medo de falar em público, porque quando você perde o medo é o que nos torna responsável. Se você tá com medo, é porque você quer entregar o melhor. Poxa, eu não quero frustrar nem a mim, nem as pessoas. Então você tá buscando a melhor forma de entregar. Então o medo é parceiro, sabe? O medo é seu brother. Não tem que tirar ele do jogo, não. Ele tem que vir para te ajudar a criar também. E no caso dela foi muito interessante. A gente criou eu tive a oportunidade de assistir a ver como ela tinha desenhado a apresentação. Temperei com algumas piadinhas, algumas brincadeiras para ela fazer. E uma piada de abertura. Pra ela destravar ali, que na verdade ela estava tensa, porque ela imaginou que ali seria muito formal e que então, poxa, de repente se eu falar um palavrão, eu falei, cara, essa é a tua natureza, não foge dela. Não, mas meu pensamento é assim, é isso, sabe? Uma coisa que as pessoas precisam levar isso para dentro delas é que vulnerabilidade é potência. Sabe? Aquela tua característica que você está querendo esconder embaixo do tapete, talvez seja aquilo que você tem de único, de exclusivo, que ninguém tenha. Assim, nenhum outro orador que vai naquele mesmo dia tem aquela característica. E quando alguém da plateia reconhece em você algo parecido com ela, aquela pessoa te acolhe, ela te abraça, ela torce por você falando. Às vezes eu vejo pessoas tímidas falando, mas eu sou muito tímido. Cara, eu vi uma pesquisa uma vez da USP falando que quase metade dos brasileiros se apresentavam como tímidos, se reconheciam como tímidos. Se você chega para uma plateia que quase a metade é tímida e você permite que a sua timidez esteja no palco junto com você, você gera identificação com praticamente a metade da plateia na largada. Nada melhor que isso. Então, muitas vezes o que aconteceu com ela, que aconteceu com outras pessoas que eu ajudei, é muito isso, de permitir que a essência delas ganhasse visibilidade, que as pessoas reconhecessem essas características. Eu, quando vou falar até hoje, cara, tanto tempo, como professor, como palestrante, como humorista no palco, os minutos que antecedem a tua fala são sempre de muito nervosismo, é muita expectativa, muita ansiedade naquele momento ali. Então, eu acho que é isso que mantém a gente vivo, né? E com vontade de fazer, porque você tem esse friozinho na barriga de ir lá e fazer. É sempre se testando. E eu não quero perder isso. E eu trabalho com as pessoas justamente isso. A gente tem que manter isso. A gente só tem que saber administrar. Uma dica de como poder administrar. Por exemplo, se esse é o seu momento é aquele momento da chegada, é o momento mais tenso, que você está ali naquela expectativa, aquele nervosismo, você não vai chegar entregando seu filé mignon. As informações mais estratégicas, você vai começar entrando no assunto. Cara, primeiro, chega, aterriza, sente seus 2 pés no chão, sabe? Começa a falar sobre uma coisa, sobre uma amenidade, uma coisa que não vai chegar ainda na parte boa do seu texto. Fala do lugar. Poxa, que bom estar aqui. Eu cheguei nessa cidade ontem, já pude rodear, conheci tal lugar, um lugar muito gostoso. Você começa a falar, ou agradece as pessoas que te convidaram. E enquanto você está fazendo esse quebra-gelo, você está buscando em você corrigir teu ritmo de respiração, que geralmente a respiração do ansioso era muito assim, vai respirando, dando pausas mais longas nessa respiração, que você vai informando para o teu corpo que você está num lugar confortável. Na hora que você percebeu que está aterrissado, aí entra no teu texto, que aí você consegue driblar isso aí e fazer com que se você já entra nervosão, tropeça nas suas primeiras palavras, você já começa a gerar um nervosismo em você. Aquele nervosismo pode te gerar um branco. Aí a coisa, você perde a plateia, perde a oportunidade. Então é bom administrar esse conjunto de emoções. Eu não acredito muito nas pessoas que não têm medo, sabe? Nem nas pessoas que não se emocionam quando tem uma oportunidade de falar. Aqui, por exemplo, hoje pra mim é uma emoção estar aqui, tá revendo você, tá criando um documento histórico que depois que eu morrer as pessoas vão poder vir aqui e assistir. Então tem responsabilidade nessa brincadeira. Não, e aí eu fico imaginando que isso que legal, assim, porque muita gente deve ter essa dificuldade. Então, assim, trabalho para empresas,
podem te procurar que vão ter isso. E pessoas também, né, empresários ou personalidades, pessoas que querem desenvolver um trabalho, ou que tem que fazer uma apresentação e tá ali, não sabe como fazer, também podem te procurar, que tem isso também, né? Sim. Gente, isso é fantástico. E trazendo isso da sua história, dessa apresentação, eu imagino também que tem um pouco a experiência do humor, né? Porque você enfrentou ali a questão, assim, de testar uma piada, às vezes a pessoa não ri. Então tem muita ferramenta, assim, que eu falei, foi desbravando ali muito espaço para ajudar. Cara, o humor é uma escola. Às vezes as pessoas pensam que é muito espontâneo, mas a construção de uma piada, de um texto de humor, ele tem princípios matemáticos, sabe? Onde você vai colocar exatamente aquela palavra que vai disparar o riso nas pessoas, como que você vai driblar a expectativa delas. É uma construção, sabe? É uma obra construída com aquela finalidade. Alguns momentos a gente vai, eventualmente, não vai ter o sucesso que a gente imaginou. Aquilo que a gente achava muito engraçado não acontece. Quando você está em temporada, você tem como corrigir isso. Porque se você acredita de verdade naquilo, você fala, por que para mim é tão engraçado e para as pessoas ainda não foi? Então você tem que encontrar o jeito onde essa coisa possa ficar engraçada também para as pessoas, já que é para você. Então você às vezes muda a ordem da palavra naquela frase, às vezes você muda a entonação, às vezes você faz uma pausa para entregar aquilo depois, você cria um suspense, entrega, você vai fazendo pequenos ajustes até fazer com aquilo chegue com o potencial de riso que você imaginou, sabe? É uma construção. E só que para isso você tem que ter um desprendimento, né? Porque as pessoas vão ver você errar ali na frente, sabe? A gente, quando criou o grupo Comédia à la Carte, a gente era um dos primeiros grupos, 2009, no Espírito Santo primeiro. No Brasil também, a gente estava na vanguarda. Pra você ter ideia, quando a gente começou, talvez tivesse no YouTube menos de 10 vídeos de stand-up brasileiros. Nossa. Tinha o do Rafinha Bastos, que era do Casamento, que era muito famoso, Danilo Gentili, Oscar Filho, tinha do Marcelo Mansfield, tinha da Marcela Leal. Eram pouquíssimos o material. Então a gente não tinha tantas referências. A gente aprendeu fazendo na frente das pessoas, sabe? E acolhendo o erro também. Tem uma coisa que a palhaçaria, que essa arte, a arte do palhaço, né? Eu trago um conceito que é bem interessante, que diz o seguinte: na filosofia do palhaço, o tropeço também é passo. Então tropeçou, não tem que fingir que não tropeçou. Assume o tropeço. Ele vai ficar engraçado também. Então, se você conta a piada, não foi, falou, gente, eu jurava que isso era engraçado. Você fala isso e as pessoas vão rir na perspectiva e percebem que você não tá amarrado num roteiro, tá isso. E quando você leva isso pra vida, é muito digno, sabe? É muito edificante. Porque, às vezes, a gente fica tentando lutar contra os nossos erros, tentar não fazer com que as pessoas percebam que a gente errou e tal, não sei o quê. Quando, na verdade, quando você erra e vai buscando acertar ao longo dos processos, as pessoas acompanham esse teu desenvolvimento ali a partir daquele tropeço que você deu, elas te valorizam até mais. Hoje, por exemplo, quando eu olho o meu canal no YouTube, meu canal tem muitos vídeos lá e tal, não sei o quê, mas eu tenho até hoje o primeiro vídeo que eu produzi. Qualidade horrível, feito no celular horrível, iluminação péssima e tal. Mas eu quero que a pessoa que entre no meu canal, se ela tiver curiosidade um dia, de perceber que eu comecei daquele jeito e cheguei no lugar que eu cheguei. Que nesse caminho aconteceram várias oportunidades de crescimento e de aprendizagem, sabe? Mostrar o processo, porque senão leva essa falsa ilusão de que todo mundo começa grande, sabe? Que todo mundo começa acertando, e essa busca enorme por perfeição, por acerto, faz com que as pessoas tenham medo de começar. E a gente tem que começar de onde a gente está, com o que a gente tem, enquanto a gente não tem condição de fazer melhor ainda, como diz bem o Cortella, né? Então, eu aprendi muito pra vida, com o humor e com a palhaçaria, isso, acolher o erro. Quando você olha pro circo, no circo você tem lá o trapezista, aquele cara que desafia as leis da gravidade, você tem um contorcionista que desafia os limites do corpo, você tem um monte de gente lá fazendo coisas grandiosas. E qual é o superpoder do palhaço? Catar o erro dele, sabe? Fazer do erro dele um espetáculo, sabe? Se divertir com aquilo ali. Então... hoje em dia eu vejo muito por essa ótica, sabe? De trazer a leveza, acolhendo o erro e vendo ele como uma oportunidade de aprender. Eu trouxe a Cleide Costa Longa aqui, uma grande comunicadora, sim. e ela falou
algo exatamente nisso, assim, que ela falou assim, quando eu apresentava meu portfólio nas empresas, eu apresentava com erro também, para que a pessoa soubesse, porque muita gente entrega um portfólio, uma coisa vai mostrar o seu áudio todo editadinho, perfeito, maravilha. Ela, não, eu erro também, mas olha como é que eu consertei o erro. Porque isso vale muito mais para uma pessoa que está contratando, é entender assim, essa pessoa é perfeita? Não, ninguém tem essa perfeição de locução e tal. Então, como ela erra, como é que ela conserta o erro? E foi assim que ela conseguiu, e ela entrava, todo lugar que ela fez teste pela primeira vez, ela entrou. Sim. Porque já, olha, não conversa com mais ninguém, então assim, exatamente esse diferencial. Cara, e vou te pegando esse exemplo dela, eu trago um aprendizado que eu tive ao longo do processo de editar o meu podcast. Quando eu comecei a editar meu podcast, na hora que eu tava pegando lá, eu cortava as respirações. Sabe quando você dá aquela puxada, aquele negócio, e voltava ali fazendo aquele negócio milimetricamente, limpinho e tal. Até que eu me dei conta, cara, que é justamente na respiração que eu me torno humano. Se você olhar hoje nas redes sociais, tipo no TikTok e tal, não sei, tem simuladores de voz que copiam muito bem a natureza da voz humana. Então, a chamada voz do malvadão, que eles falam. Aquilo é muito próximo de uma locução humana que a pessoa digita lá, respeitando algumas pontuações e tudo mais. Qual vai ser o futuro da comunicação? Se eu quero que exista espaço para o humano, eu tenho que preservar a humanidade, que é onde eu respiro, é uma gaguejada que eu dou em alguma palavra, sabe? Que se não tiver esses pequenos lapsos, daqui a pouco vai ser só o sintetizador de vozes, o simulador de diálogo que vai estar fazendo. Então, eu penso nisso, cara. Quando quem for ouvir lá um podcast, precisava ouvir isso, anotar. Tem minha respiração, tem algumas palavras que eu vou gaguejar, tem palavras que eu vou falar errado e vou corrigir. Porque o meu não é nem toda vez. Eventualmente eu tenho até entrevista, papo que eu levo com algumas pessoas. Mas, de maneira geral, é eu comentando sobre um tema. Eu tenho um roteiro, eu vou ler o roteiro, mas da melhor forma, assim, com uma interpretação para dar bastante naturalidade para quem ouve. Mas, hora eu vou errar. Alguns eu limpo. Mas tem coisa que é da natureza humana. A gente não pode se desumanizar a esse nível de busca pela perfeição que nos torne completamente avatares de nós mesmos. Uma vez eu conversei com uma dermatologista aqui do estado, e ela falando que as pessoas hoje em dia chegam na clínica com o filtro do Instagram, falou assim, eu quero ficar desse jeito aqui, ó. Nossa. Dá para fazer? Que ela é dermatologista, também mexe com alguns procedimentos de estética, intervenção, né? E ela falou, não, isso aí foi o Instagram que fez pra você. Você sabe que você não é essa pessoa, né? Inclusive, se você não sabe, eu tô te dizendo agora. A gente vai fazer esses ajustes, vai fazer isso aqui. Mas as pessoas estão nessa busca. E é tão louco, cara. Cada vez mais eu tô encontrando pessoas na rua que eu só conheço pelas redes sociais, me seguem e tal. E na hora que eu vejo pessoalmente eu não consigo reconhecer, porque a pessoa usa tanto filtro no dia a dia, que na hora que você fala, cara, será que é essa pessoa mesmo? Eu fico sem graça de cumprimentar, porque, poxa, ela aparece tão não sei o quê, e aqui é uma pessoa normal. E tem um filtro da vez, né? O filtro da vez é esse aqui, aí a pessoa vai estar sempre no dermatologista para mudar para cada filtro, né? Sim. Imagina, que doideira que deve ser. Não é essa busca enlouquecida por um padrão de ideal de estética, um padrão de beleza, padrão de perfeição que desumaniza todo mundo. Aí faz com que todo mundo tenha a mesma cara, que tenha o mesmo formato, tenha a mesma o viço de pele, essa coisa. E a nossa diversidade é o que nos torna singular, que torna único, que você é aquilo ali, você tem essas características e tal. Essa é a sua pessoa. Aí você nega a sua natureza para se encaixar no filtro do Instagram e tentar viver com ele. E eu imagino que isso também, para a cultura capixaba, tem muito disso. Porque a gente muitas vezes quis esconder o nosso... E eu tenho visto assim, não sei se é uma besteira que eu posso estar falando, mas observando como público, tem muitos humoristas capixabas falando daqui, coisas assim que vocês faziam ali, mas que era assim, nossa, posso falar daqui? Posso ser engraçado contando as coisas daqui, falando do clima, que o capixaba não dá bom dia, enfim. Você percebe isso? Uma das maiores potências do humor, especialmente o stand-up, é a identificação. O que eu falo, você precisa identificar de alguma maneira, sabe, para você reconhecer o meu enredo e você rir do desfecho que eu vou criar, sabe? Então, o que tem de mais
que pode gerar mais identificação que o nosso dia a dia, que o nosso cotidiano, que a nossa singularidade. Então, o Espírito Santo tem muita coisa aqui única e exclusiva que a gente pode brincar. E tem algumas piadas que a gente faz aqui que ninguém vai entender em lugar nenhum do mundo, sabe? Que só quem mora aqui vai poder fazer isso. E a gente, quando mora aqui e faz piada sobre aqui, a gente tem como se fosse um lugar de fala, uma licença poética para falar sobre o lugar. É lógico que quando vê uma pessoa de fora e aponta as questões que não são tão confortáveis, a gente se sente mal, né? Pô, cara, é como se alguém falasse mal da tua família. Você é da tua família, cara. Você pode falar mal do teu irmão, da tua mãe. Vocês lá dentro, vocês falam o que vocês quiserem. Mas se chega uma pessoa da rua e fala um negócio desse, você reconhece como agressão. Muito embora você reconheça que existe aquilo que a pessoa está falando. Então, o humorista capixaba, ele tem autoridade para poder falar sobre isso. E tem como mergulhar. Tem gente fazendo isso muito bem, sabe? Tem aquele menino lá do Parcial, que ele faz um trabalho maravilhoso. Muito bom mesmo, sabe? Ele pegou uma veia ali incrível para poder trabalhar. Eu acho ele um dos gênios dessa geração. Verdade. E você também teve com gente que está aqui falando também, mas com gente que saiu, né? O Renato Albani também estava lá com você, a gente estava conversando. Que legal isso, né? Na época ele era só o Renato Batata. Cara, eu tenho até uma passagem sobre isso. Na época que ele era Renato Batata ainda, uma vez, a gente estava conversando, acho que foi depois de um show, e ele falou isso comigo: Fábio, eu tô querendo trocar meu nome, cara. Aí eu falei: como assim? É Júlio agora? Ele falou: não, eu vou botar Renato Albani em vez de Renato Batata. Eu falei: mas por quê, cara? Batata é engraçado, cara. É um nome que soa bem, assim, é divertido falar Renato Batata. É um nome que é legal. Ele falou: ei, cara, mas pô, tô pensando em botar Renato Albani. Eu falei: eu não trocaria, né? Aí ele chegou e continuou com a gente lá. A gente fez shows 3 anos juntos, né? Aí quando ele trocou de Batata pra Albani, a vida dele decolou. Talvez o meu conselho não foi tão bom naquele momento. Pra nome não é bom, não. Não foi tão bom naquele momento. Mas assim, a gente fez uma grande temporada no Mr. Picuí, que era uma casa de comédia que tinha aqui, e a casa de comédia fechou. Então, eu e o Vitinho ficamos fazendo shows aqui em Vitória, em Vila Velha, alguns lugares assim. E o Batata, na época, ele tava com um show em Laranjeiras. Tinham chamado ele para começar a fazer um show em Laranjeiras. E naquele momento ele entrou em contato com a gente e falou o seguinte: cara, vamos juntar. Em vez de vocês fazerem para lá e eu fazer sozinho aqui, vamos juntar, a gente faz aqui na Serra toda terça-feira. E a gente fez, eu não sei exatamente se foi 2 ou 3 anos, mas toda terça-feira a gente fazia show lá. E a gente conseguia lotar a casa com dia de terça-feira, cara. De terça-feira as pessoas saíam para assistir comédia. Sei lá, talvez fosse outro momento do Brasil, as pessoas tivessem com mais dinheiro no bolso, ou estavam mais curiosas para poder ver comédia em bar. Então foi uma temporada muito boa, sabe? Ele foi um grande parceiro, assim, de palco. O show cresceu tanto que o nosso último show juntos foi o seguinte: a gente foi convidado para fazer uma apresentação no Carlos Gomes. Nossa. E a gente resolveu levar o show do Mercearia Botequim para lá. Como que a gente vai fazer? Vamos fazer a versão do teatro. A gente fez a versão do teatro e montou um bar dentro do palco. Nossa, com mesas. Tinha gente assistindo lá embaixo, mas os nossos patrocinadores, os nossos amigos mais próximos, a gente botou em mesas ali no palco, assistindo com a gente. Foi um show incrível, cara. Tinha gente em todas as galerias superiores, a gente lotou o teatro para fazer isso. Talvez aquele show tenha sido o nosso show foi o nosso show de despedida, eu imagino, mas a gente não sabia em que medida aquilo era importante pra gente. Porque depois daquele show, cada um tomou um destino. O Renato, ele acabou saindo do Espírito Santo, ele foi batalhar por oportunidades dele em São Paulo. O Vitinho começou a mergulhar mais fundo no universo da palhaçaria. Hoje em dia ele é um dos palhaços... Uma referência. Referências aqui no estado e no Brasil também. Eu me desloquei do palco e fui pro campo da palestra. Nossa vida, a partir daquele dia, tomou caminhos diferentes, sem que a gente imaginasse que aquela era uma despedida. A gente achou que seria mais um show, só que eu acho que a gente não voltou a fazer mais nada junto depois daquilo. Porque foi final de ano. Então, era uma época que a gente meio que parava e cada um ia fazer as suas coisas, dava um tempo e a gente se encontrava em março. E a gente não se encontrou mais, assim, em palco depois daquele... em palco juntos para fazer coisa. Eu já fiz show com ele depois, uma vez lá no Ilha do Caranguejo, a gente chegou a apresentar junto, depois que ele já tinha saído aqui do Espírito Santo, mas aquela foi a nossa grande despedida. Ele foi um cara que levou a sério mesmo a ideia de que era possível viver de comédia.
É sensacional. E vocês, porque assim, grandes bandas, às vezes se reencontram, Los Hermanos, se juntam. Sim. Vocês já pensaram em fazer isso, fazer uma volta, fazer alguma coisa? Cara, assim? com Comédia à la carte já rolou. A gente, eu, Heckel e Vitinho, a gente já fez alguns encontros. E o engraçado foi o seguinte, quando a gente fez... E a gente tinha muito tempo que a gente se apresentava junto e a gente foi lá se apresentar. Quando a gente se apresentou, a química foi tão boa que eu falei, cara, como que eu passei tanto tempo longe desses caras? Uhum. Aí a gente marcou mais uns 3 shows e nos shows seguintes eu descobri por que eu tinha querido ficar longe desses caras por tanto tempo. Só um show, só tá bom. A gente, nos seguintes, a gente já não... Já acertou. A gente tem relacionamentos pessoais muito bons, assim. No palco que a gente tem visões de humor muito diferentes. Perdão, elas se tornaram muito diferentes. Algumas inconciliáveis para hoje em dia. Mas eu sou muito fã de cada um deles, do Heckel, do Vitinho... E das outras pessoas que passaram também por essa jornada. Muito fã do Joãozinho, que está comigo hoje. Assim, sem querer desmerecer nenhum dos caras que já passaram pelo Comédia à la carte, Joãozinho, pra mim, assim, é o melhor parceiro mesmo. Parceiro de estar junto. Eu gosto de estar junto com ele. E vejo nele uma grande potência do humor. Eu imagino que, assim como aconteceu com o Renato Batata, hoje Renato Albani, talvez o próximo grande nome da comédia nacional vai ser Joãozinho Garcia, e as pessoas ainda não se ligaram disso. Ele pediu alguma sugestão de nome pra você e você... Cara... Ele chegou pra você falando que queria trocar de nome. Pô, ainda não, mas ainda bem que ele não pediu, que ele tá funcionando pra ele. Mas eu acho que talvez se ele mudar de nome, ele pode conseguir resultados melhores do que ele tem bem conseguindo com o Joãozinho. Show. Sensacional. E assim, quero deixar aqui, agradecer muito a sua participação, você ter vindo aqui. Pra mim é uma alegria, cara. De hora, não é a primeira vez, a gente vai conversar outras e outras vezes, porque tem muito assunto que a gente pode falar, tirar um tema e deixar aqui o microfone aberto pra você, mandar seu recado, enfim. Ótimo. Fica à vontade. Eu quero te agradecer pelo convite, pela lembrança, que a gente teve uma convivência criativa muito boa. A gente fez junto coisas que ganharam o Brasil, entendeu? Eu aprendi muito, ou te ouvindo nas tuas referências quando a gente estava produzindo, as dicas que você dava foram muito importantes naquele momento para mim. Então, depois desse tempo todo, a gente poder reencontrar e olhar para nossa história com leveza, com gratidão, isso para mim é um presentão, sabe? Várias pessoas importantes passaram na minha vida, assim, profissional, nesse setor da comunicação. Um dos caras que talvez tenha sido a grande referência para mim foi o Edu Hennig. E Edu Hennig, assim, ele chegou uma vez, logo no começo que ele começou a dirigir a gente na rádio, uma vez ele deu um esporro na gente, pesadíssimo, cara, pesadíssimo. E a gente pegou o bode, a gente ficou muito chateado com ele, muito chateado. E ele percebeu que a gente tinha pegado mal, porque no stand-up não tinha ninguém dirigindo, ninguém mandando na gente, a gente fazia o que a gente queria, a gente era anárquico. Então quando chegou um cara e botou a gente no cabeço e deu uma lapada, a gente ficou muito chateado. E aí ele chamou a gente para conversar sobre a gente estar chateado com o esporro que ele deu na gente. E uma fala que ele deu, assim, que eu nunca esqueci, foi a seguinte. Ele falou bem assim, cara, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que eu achar que não tá bom, eu vou falar. E vou falar olhando para vocês e vou falar pela frente. Nada sobre a minha opinião em relação a vocês vão saber pelos outros. Tudo vai ser na frente, porque eu quero daqui a 5, 10 anos, quando encontrar com vocês, não precisar mudar de calçada e nem ficar constrangido de ter que olhar no olho de vocês. Então a nossa relação vai ser desse jeito. E foi uma das melhores relações profissionais que eu construí. E é uma coisa que eu aprendi a valorizar, ou seja, de poder reencontrar pessoas que trabalhei junto e ter alegria e gratidão pelo período que a gente conviveu. E você é uma dessas pessoas. Você é uma dessas pessoas que a gente, olhando para aquela fase que a gente viveu, quando você mandou a mensagem, eu aceitei na hora, não sabia nem qual era o dia, horário, nem se eu tinha a agenda. Eu falei, não, eu preciso reencontrar, celebrar esse momento da minha vida contigo. Então, obrigado de verdade pelo convite. Se alguém quiser conhecer o meu podcast também, é um podcast só de áudio, precisava ouvir isso, está em todas as plataformas. É um podcast sobre inteligência emocional. Quem quiser me conhecer nas redes sociais, o Fábio Flores.
ou Fábio Flores, talvez eu mude de nome também, para ver se dá uma decolada lá. Nada, que é isso, já é muito sucesso. Eu que agradeço, você, referência, para mim é uma honra. Eu estou trazendo nesse primeiro momento pessoas que fazem parte da minha história, pessoas que me ajudaram a construir, que eu vejo que fazem diferença na cultura e no estado e que daqui fazem para o mundo, né? Então, muito obrigado. Eu que agradeço. E ó, vou deixar aqui para você que está assistindo ou ouvindo o link nas redes sociais do Fábio, enfim, todo o contato dele, empresas, pessoas que querem... Abrir um OnlyFans também. Isso aí eu já não indico, não. Aí vai do seu gosto. Mas, enfim, as redes sociais deles vão estar aqui para você, empresa, e contratar, que vai ser fantástico. E para curtir também esses e outros bate-papos, se inscreve nesse canal, que é também muito importante. Até a próxima. Tchau!